Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre resolva suas carências para você não cair na tentação do diabo. Sim, exatamente. Quando na nossa vida temos lacunas que ainda precisam ser preenchidas, que ainda precisam ser resolvidas, se a gente não resolve por nós mesmos, é muito propenso que a gente caia na tentação do diabo, ou é muito propenso que a gente se apegue a relações que não são boas não são boas pra gente, justamente por essa lacuna, esse vazio que a gente não preencheu, né? Essa carência, essa falta de algo na nossa vida. Então, vou dar um exemplo para vocês, como pode ser dinheiro. Você tem uma falta de dinheiro na sua vida, então você pode encontrar uma pessoa que não é necessariamente boa para você, mas pelo fato dela preencher aquela lacuna financeira, você acaba mantendo aquela pessoa na sua vida. Então, vícios também pode levar você a estar com pessoas que não são necessariamente boas para você, mas pelo fato de você ter essa lacuna na sua vida, você está próximo a essas pessoas, você se aproxima dessas pessoas para preencher esse vazio na sua vida. Então, quando você se torna uma pessoa independente, em todas as áreas, financeira, emocional, mental, física, tudo, é muito difícil que você necessite de alguém. E geralmente quando você está em um período em que você carece de alguém para te ajudar, é aí que o demônio envia pessoas que não são boas para você, mas que de alguma forma você vai se apegar a elas por causa dessa lacuna que existe na sua vida, tá? Eu já passei por uma situação em que teve um momento da minha vida em que eu estava precisando de dinheiro, né? Para pagar as minhas contas, para sobreviver e tal. E aí eu acabei me apegando a uma pessoa que me impedia de evoluir, me impedia de amar de verdade, que eu não amava de verdade por causa do dinheiro, né? Porque eu tinha essa lacuna em aberto, eu tinha essa carência. Eu não estava totalmente resolvida com o meu lado financeiro. E além de eu não estar totalmente resolvida com o meu lado financeiro, eu tinha uma carência absurda por preencher um vazio interno com o dinheiro. Então, além de eu estar precisando do dinheiro para algumas necessidades, o meu ego, ele queria coisas a mais. Então, era uma carência minha que tinha que ser preenchida com o dinheiro, né? Então, se eu não tivesse aquela carência naquele momento, eu não ia dar tanto espaço para uma pessoa que eu nem queria dar espaço. Vocês entendem, né? Eu nem ia deixar essa pessoa entrar na minha vida, porque não ia ter essa carência, não ia ter essa lacuna, esse vazio em aberto para que ela pudesse preencher. Então, é aí que vocês têm que aprender a se manter íntegros e se manter inteiros com o que vocês têm e com o que vocês são. Porque dessa forma vocês não vão atrair, nem vão deixar pessoas que vocês nem querem entrem na sua vida, né? E se aposte da sua energia, use de você, use da sua própria carência para estar na sua vida. Então você precisa ser uma pessoa forte em Deus e na sua integridade. Você não pode ser uma pessoa carente de dinheiro, de atenção, de validação. Você não pode ser tentado pela sua ganância, né? A sempre querer mais, mais, mais. Porque você sempre vai atrair pessoas que vão realmente preencher esse seu lado ganancioso, esse seu lado egóico, que precisa de coisas materiais, de coisas externas, de coisas demoníacas, para preencher esse vazio interno que você tem. Então você tem que preencher todo e qualquer vazio que você tenha
com a presença de Deus, com a energia de Deus, com amor, com integridade, com o seu interno, né? A sua sabedoria, a sua essência. Porque se você tiver uma carência de coisas externas, qualquer pessoa pode chegar até você para preencher essa carência. E pode, com certeza, não ser as melhores pessoas que vão chegar até você. Você vai se tornar uma pessoa mais vulnerável, né? Porque você vai ter aquela carência. E se você tem uma lacuna, um espaço em vazio, aquilo tá pedindo para ser preenchido. Então, qualquer pessoa pode chegar e preencher esse vazio. Como pode ser uma pessoa boa, como pode ser uma pessoa ruim. Uma pessoa que vai usar de você, uma pessoa de baixa vibração, que vai ter acesso à sua energia, simplesmente porque você tá com uma lacuna em aberto. Simplesmente porque você está vulnerável, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas nossas carências. Esse nosso vazio que dá espaço, que abre um convite a pessoas entrarem na nossa vida, não para nos fazer bem, não para nos agregar algo no nível de alma, mas para preencher essa lacuna em aberto, né? Então você precisa se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa que não vai romper com seus padrões. Você não pode romper com seus padrões. Você não pode deslizar nos seus padrões. Você não pode abrir espaço para qualquer pessoa entrar somente para preencher as suas carências, sabe? Você tem que ser forte nesse quesito de aguentar, suportar as suas carências sozinho. Porque se você escolher qualquer pessoa em um momento de carência, muitas vezes você pode não perceber naquele momento, mas às vezes você está se aproximando daquela pessoa, você está deixando aquela pessoa entrar na sua vida somente para preencher uma lacuna em aberto na sua vida. Então a gente tem checklist, né? Então, por exemplo, eu preciso preencher a lacuna do dinheiro, preciso preencher a lacuna do emocional, preciso preencher a lacuna do intelectual, vamos dizer assim. Então, são lacunas na nossa vida que a gente precisa preencher, né? Eu preciso ser independente financeiramente, independente emocionalmente, preciso ter uma estrutura na minha vida. Nós, seres humanos, temos necessidades. Preciso ter prazer na minha vida. Então, se você não preenche essas lacunas de forma saudável, se você não preenche por si só, né? Se você não busca preencher essas lacunas por você mesmo, essas lacunas ficam em aberto. E aí fica um vazio, uma carência, fica uma dependência. Então, por exemplo, se você tem a lacuna do dinheiro em aberto, você fica carente de dinheiro, você fica carente de estrutura na sua vida. Você fica carente de recursos na sua vida. E se você não resolve essa lacuna por você mesmo, você vai necessitar de alguém para preencher por você. E aí, que é nesse momento que você pode deixar alguém entrar na sua vida, que preenche essa lacuna do dinheiro na sua vida, mas que não faz você feliz de verdade, mas que não é uma pessoa enviada por Deus, mas que não é uma pessoa de alta vibração. Então, vocês estão entendendo? Muitas vezes você vai estar ali com pessoas que não são necessariamente boas para você, mas que de alguma forma elas preenchem alguma lacuna na sua vida. Então, por isso que você tem que se preencher, você tem que se nutrir, você tem que se bastar, você tem que preencher, você tem que dar o máximo para preencher essas lacunas por si só, para que você não dê espaço para a sua carência, né? Acolher pessoas que você nem quer estar só por causa das suas lacunas em vazio. Então é isso, meus amores. Um beijo. Se você se preencher, você não vai dar espaço para o diabo entrar na sua vida. É isso.